Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola no Momento, o podcast sobre a NBA à portuguesa. Comigo tenho Pavisquinha, Lucas Niven. Lucas, como é que estás? Estou ótimo, João Diniz. Cheira a meados de julho, começa a cheirar a algarvezinho, mais sardinhas. Está a Naquela cheirar a altura isso. que nunca mais é quinta ou sexta para descer. Está-me a faltar ainda um mês para ir de férias para o Algarve, sou honesto, mas confesso que já estou a sentir falta daquele cheirinho do pinheiro, sabes? Sabes aquele Uhum. cheirinho do pinheiro quando chegas ao Algarve, que é um cheiro muito, eu sinto que é um cheiro muito característico daquela zona, ou pelo menos da zona para onde eu costumo ir. Tu também deves ter pinheiros para onde vais, não? Sim, sim. Aquilo deve estar E ao cheio de pé pinheiros. das aceteias tem um pinhal grande. Sim. O famoso pinhal das Aceteias. Há o pinhal de Coina e o pinhal das Aceteias. São os dois Exatamente. pinhais mais conhecidos Ex- e o De pinhal de Portugal. Leiria. São os três mais conhecidos de Portugal. Os mais conhecidos de Portugal. Ah, Então não conto contigo lá este fim de semana, é isso? não, puto, este fim de semana, olha, este fim de semana vou, vou a Estremoz. Uhum. Uns amigos meus claramente fizeram melhores escolhas de vida do que eu até agora, adquiriram uma casa em Estremoz. Uhum. Então, o que vai acontecer é, eu vou lá, ou seja, vou na sexta-feira Enfardado. logo, vou na sexta-feira porque é importante ir na sexta-feira, pá, para ir com tempo, né? Apesar do almoço ser só no sábado, e na sexta vou aproveitar para ir ao Tua Madre, um clássico Olha, de Évora que trarei muito para contar, de certeza, foi, na fui eu, próxima. fui eu que eu trouxe para este podcast. Recomendação de uma amiga minha, ainda não consegui ir, mas É verdade. vais lá Puto, primeiro que eu. Mas então, porquê? tu ainda não É porque foste? tu. Não, Eu é já, porque tu no geral sabes andar mais nisto que eu. eu já fui tipo para aí 3 ou 4 vezes e agora vou fazer questão de ir outra vez. Eh, mas pronto, pá, vou à tua madre, pá, tu não estás a acreditar, mas eu te fechei a porta para gravar o podcast, mas tenho uma minha cadela aqui a arranhar as pernas puto, como se estivesse a lutar pela vida. A minha filha veio aqui Eh, dar um bom dia, já estás a sim, ir ouvir também. como se estivesse a lutar pela vida. Mas pronto, o que é que eu estava a dizer? Vou à tua madre e depois irei a Estremoz e ainda não sei se vou jantar ou não em Estremoz, porque aquilo é um almoço, mas pá, é daqueles almoços que eu sinto que te pode deixar sem fome para comer. Mas foi isso. E no fim de semana comi não a Santos de pastrami, Uhum. mas um amigo meu fez 40 anos e encomendou o, como A peça diria toda. Lucas Niven, o proverbial brisket. Estás a ver? Uhum. O proverbial brisket. Ou seja, encomendou uma peça de pastrami e uma peça de brisket. E é assim, se um gajo gosta do pastrami, puto, aquele brisketzinho é vida, puto, é vida. Por isso, pá, não sei o que é que nos falta, já falámos de imenso deles aqui. Mas Encomendas eles, foi buscar aquilo à Malveira ou entregaram? Como é que isso aconteceu? foi buscar à Malveira, tu podes encomendar e Ok. vais buscar à Malveira e vai assim estás a ver aquelas caixinhas de esferovite, Uhum. onde também se põe o marisco às vezes e não sei o quê. Sim, Vem sim. aquilo lá Cozinha dentro, industrial mesmo. embrulhado em prata, com os molhos, com os pickles, com tudo, impecável. Pá, e estava muito bom. E este meu amigo até tem o chamado rechô, sabe-se que é um rechô? Claro que sim. A minha avó ofereceu-me um rechô, tenho um rechô cá em casa. Epá, eu adorava ter um rechô, não vou ter porque sou do Montijo, né? Isso não faz sentido um gajo ter um rechô, apesar do gajo também ser do Montijo. Das duas Mas uma, ou é do Montijo ou tem rechôs. sim, sim, não dá para ter, não dá para ter as duas coisas. Quer dizer, pode ser de um lado mais nobre, Montijense ou Aldeano, e aí se calhar terias um rechô. Não é o caso da minha família. Então não tenho um rechô, mas o rechô permitiu manter o brisket e o pastrami até quentinhos, enquanto um gajo ia lá desfazer aquilo com uma colher ou com Isso um alimentou garfo, o que quantos? tu quiseres. Epá, aquilo ainda são para aí 2 quilos e tal Ok. de carne cada um, cada Cada um, um? Ai, cada ué. um. Portanto, pá, sobrou metade de cada um, na boa. Para quantas pessoas? Ah, epá, é para aí 15, estás a ver? Porque depois também ainda havia camarões e outras porcarias. O Pois. primo fez um dos seus já clássicos, que é o coelho de escabés. Fiz dois Uhum. coelhos, fiz dois coelhos, que marchou tudo também. Então, yeah, foi bom. E vi uma bolhazinha também. Sabes porquê, puto? Porque ainda estou à procura de uma comida que não fique bem com champanhe. Estou à procura, vou andar à procura, vou andar à procura. Ah, Está bolha, difícil. champanhe mesmo, bolha fina.
Sim, sim, sim. Pá, o gajo fazia 40 anos, achei que era justo de oferecer-lhe uma garrafinha de champanhe, uma garrafinha Magnum até de champanhe, Uhum. para para 15 pessoas poderem beber, né? Claro que Portanto, sim. sim, foi bom, foi bom. Foi bom. Eu tive muito caseiro, a Rita esteve a trabalhar de sábado e domingo, esteve a filmar e por isso, se calhar provavelmente sabes disso até, e e por isso, tive pai solteiro, portanto, programas, fui à floresta, fui às uma Foi à sessão de floresta. fui à floresta, grande shout às crias na floresta, um projeto muito giro, quem não sabe pode investigar, isto só interessa para quem é pai, por isso não me vou expandir muito, mas é um projeto muito giro, ali em Caxias, e pronto, sessões de música, aquelas coisas, manter uma criança distraída, porque fechado em casa Pois damos a é, 2 malucos. pois é, porque tu és, e agora ia cair no microfone, porque tu és esse gajo, não é? És um gajo, tu és um pai semi-alternativo, sinto. Ou não? Ou hoje em dia isso já não é considerado alternativo? Já não Tipo, é levar considerado crianças à alternativo. Não, floresta e não sei o quê. Mas não, é uma coisa muito Lisboa, puto. é uma parental epá, pois, se eu morasse no Cartaz, a floresta estava ali ao meu lado, não precisava de ir à floresta, estás a ver? Não, mas Ser não um há um programa na Floresta do Cartacho para as crianças irem, é isso que eu estou a dizer. não, pegas nela e vais. Aqui pagas para ir, para haver uma infraestrutura em condições para que os miúdos tenham uma memória do que é um bocadinho de crescer em natureza e não só em cimento. Sentiram isto, pais? Agora, olha bem os pais que agora estão em casa a ouvir isto, a tomar o pequeno almoço ou a jantar, com os putos ao telefone, estás a ver? Epá, se A calhar tem um ver. se calhar tem uma creche com um jardim porreiro ou com uma creche porreira, ou dela ela nem isso, a creche é o que é, fazem muito com pouco, na verdade, mas não tem muita convivência com a natureza, portanto, se tu não lhe deres isso, ela não vai ter. E pronto, fiz uma picanhazinha em casa, tive cá os meus cunhados, tive cá os meus irmãos também, Uma picanhazinha. Tu e és uma forte na bolha grelha, não és? gosto de estar na grelha, mas aqui foi de forno mesmo, também fica boa. Picanha no forno, Devidamente preparada, funciona? fica boa. Funciona. Se for bem preparada, funciona bem. Ok. Não tenho air fryer também, é uma luta aqui com a Rita. A Rita diz que é pouco estético para ter na cozinha. E, epá, e o meu sonho é ter uma air fryer. Putz, mas é assim, eu não acho Portanto, essa eu conversa. ou eu durmo com a air fryer debaixo da cama, ou Eu então acho está complicado. Eu acho que o primeiro gajo que quis levar uma torradeira para casa ou uma tosteira Pois, ouviu essa conversa. Tipo, isso é pouco pois. estético. Ou o Não, kettle, não sei o quê. Eu mas acho que eu é. Sabes quando é que vai ser estético, puto? Eu vou-te explicar quando é que vai ser estético. Quando. Como é que se chama aquela marca de cenas Smeg. de cozinha? Quando a SMEC fizer uma e custar 500 euros, aí vai ser estético. Onde é que a Aí minha vai ser conversa ia estético. onde é que a minha conversa ia parar? Eu e a Rita, a casa em que vivemos, nós comprámos, isto era uma ruína, não morava cá ninguém, era uma senhora que tinha morrido e, portanto, os 3 filhos nunca fizeram nada à casa, a casa estava parada há 9 anos, portanto, quando fizemos obras, foi tudo, só ficaram as paredes mestras, portanto, o chão foi rebentado, canalização, iluminação, o pátio teve que ser, foi tudo, foi uma obra de ponta a ponta, praticamente do zero. Portanto, estás a ver o orçamento de obra que foi, não foi uma coisa simpática. Portanto, a Rita, como quem não quer a coisa, pequenos eletrodomésticos da cozinha que teve que ser feita de raiz, foi tudo SMEG. Porque às tantas, num orçamento de 5 dígitos, o que é que são mais 200 ou 300, estás a ver? Aí vai, puto. Yeah. Eu não Então, eu tenho, eu não tenho tenho. da varinha mágica à torradeira, Ei! ao espremedor de citrinos, tudo o que é pequeno eletrodoméstico nesta casa, a Rita enfiou SMEG no orçamento. Portanto, agora, enfiar no meio do yin e yang da SMEG uma air fryer é um debate Pois, que é um debate que está a acontecer. Mas sim, picanha no pois, forno até pois. fica bem. E vi uma bolha, mas uma bolha grossa, uma bolha de pobre. Um Terras do Demo, não engano. Terras do Demo, clássico, não compromete, puto, também havia, também havia. Quando chegou mais gente foi isso que foi servido, É enquanto ainda isso. estávamos poucos, foi só houve out houve outros mamos para beber. Yeah, yeah. Mas olha, sobre air fryer, tenho a dizer que não sendo um gajo que converte, quer converter pessoas a air fryer, mas já usei bastante para fazer frango, tipo, Uhum. faço assim peitinhos de frango e não meto gordura nem nada, É, pá, para eu perder peso. aquele faz Para eu coisas muito poder boas com muito pouca gordura. Yeah, e tipo, fica digno, estás a ver? Fica digno. Não te vou É dizer que as isso. batatas fritas sabem ao mesmo, mas fica digno. Só um conselho de quem já teve 2 air fryers, agora tenho uma de vidro, pá, melhor, porque a Ok. outra vai se cagar toda e vai ficar agarrado e não sei o quê. Air fryers de vidro. Puto, quem diria que 10 minutos de programa e estamos a falar de air fryers de vidro? Pá, Quem eu diria? acho que ele
Qual é o over-under de pessoas que estão espantadas? Sim, não, eu sinto é só que quem ligou isto não esperava que 10 minutos depois tivesse tipo a pensar assim: "Bem, será que devia ter um air fryer? Ou o que é que estes gajos estão a falar? Porque é que não falam de basquetebol?" Uma Vai lá das então, 2 coisas, uma das 2 coisas, yeah. não estás a sentir mal. Não, está-se bem, acho que está-se bem. Na semana passada, já agora, só para acabar a conversa de comida, voltei a ir almoçar a um sítio que já não ia há algum tempo, ah, que é a Carvoaria. Jato. Ah, Carvoaria Jato, que agora já não se chama Carvoaria Jato, Uhum. mas chama-se só Carvoaria, onde é dos poucos sítios onde eu como sempre a mesma coisa, apesar daquilo até ter vários pratos, mas eu como sempre, sempre a posta mirandesa, sempre, nunca Uhum. consigo não comer a posta mirandesa, que é ótimo, pá, e é a melhor, se calhar a melhor posta mirandesa, tipo até a relação qualidade-preço que existe em Lisboa, e aconselho muito a Carvoaria. Tu já deves Sim, ter ido lá muitas vezes, não? pá, várias, muitas vezes. Yeah, yeah. Já porque eu Gosto muito. morei, já é a minha segunda, terceira casa nesta zona, portanto já parei lá várias vezes. Conheces bem. Conheço, não sabia que já não É, era jato. Não vou lá há algum tempo, é verdade. és aquele gajo que cumprimentas à entrada e não sei o quê, Não, 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 não já chega não, a não tanto. é, Não chega a tanto, nunca fui, não é, nunca fui. esse, não é esse o registro, não é esse o registro. Não. Está bem. Bom, o que é que vamos falar hoje? Parece-me, daquilo que temos visto nas movimentações do NBA Twitter e das notícias, que está para breve a decisão de LeBron James relativamente ao sítio onde vai jogar na próxima temporada. Como clássico deste podcast, aquilo que eu espero é, no momento em que se carrega a publicar, Eu acho que vai ele, ser hoje. ele Eu vai acho que vai ser hoje. decidir, ele vai decidir para onde é que vai. Uhum. E por isso, sem mais demoras, acho que parece-me justo, pelo menos, falarmos um bocadinho de onde, daquilo que são os possíveis destinos do LeBron, sobre se esta é ou não a sua última época, se ele ainda vai cá estar nos Jogos Olímpicos de 2028, que de repente não parecem assim tão longe, né? De repente é só fazer esta época e mais outra, e fisicamente o LeBron, a menos que haja alguma coisa que aconteça este ano ou que tenha acontecido na pré-temporada, ou que aconteça na pré-temporada, não parece assim tão, ou seja, ele não parece o Dirk Nowitzki do último ano, né, que não conseguia com as costas, não se conseguia mexer. Sim. Ah, Portanto, de repente não é assim tão estúpido o LeBron James retirar-se nos Jogos Olímpicos de 2028, mas antes de lá irmos só falar se calhar dos possíveis destinos. O Shams Charania ontem, acho que foi ontem, ah, disse que havia 3 candidatos que partiam à frente e depois outros Uhum. 2 que partiam mais atrás. Esses possíveis destinos são Cleveland, Filadélfia e Miami, são os 3 primeiros os 3 principais possíveis destinos, e depois Warriors e Timberwolves. Lucas, para onde é que achas que ele vai e para onde é que gostavas que ele fosse? Eu sinto que já tivemos esta conversa algumas Bué vezes. da vezes, puto, bué da vezes. E não, incluindo tipo a semana passada, há 2 semanas em que Há um falámos disto. episódio em março deste ano chamado Para Onde Vais LeBron? Há um episódio deste podcast chamado Para Onde Vais LeBron? Sim. Ah, não sei, o LeBron à sua maneira está a fazer a novela durar, a fazer render o peixe. Acho que o mais interessante destes primeiros 14 dias de free agency e o LeBron estar quietinho na sua turnê americana de golfe é ele não se estar a importar de se restringir ao mínimo de veterano para onde quer que vá. E porque ele deixou as equipas todas, ele quer ver as equipas fechadas para ter a melhor escolha possível, o que faz sentido de um tipo que terá feito, é bilionário, fora do campo, e fez perto de $1 bilhão dentro dele. E portanto, a minha primeira pergunta é: se era para jogar pelo mínimo, porque é que não estás nos Lakers? Porque, porque continuas com o Luca, agora é um posto a sério, o roster está mais ou menos coerente e contigo ficava mais ainda, e por isso é onde mora a tua família, é onde está o golfe bacana, é onde está a tua infraestrutura toda, por isso custa um bocadinho a perceber que essa porta não tenha sido assim tão fechada. É óbvio que ele pode acreditar que os Lakers, para o preservar, deviam ter mostrado mais respeito e ter dado mais dinheiro. É uma opção.
os Lakers claramente priorizaram não renovar com o LeBron para terem o espaço salarial para as outras coisas todas que fizeram e, portanto, demonstraram ao LeBron que ele não era uma prioridade, portanto, ele está no direito de, se não sou uma prioridade aqui, vou fazer a minha vida para o outro lado e está tudo certo. Ou então, pode pensar, mesmo nesta altura, que se eu não, mesmo que eu fique nesta equipa dos Lakers, eu estou a alguma distância de poder competir daqui a 6 ou 7 ou 8 meses com Thunder ou Spurs. E se Eu calhar naquele não está enganado. e se calhar não está enganado. Sim. Aliás, eu diria que não está enganado, porque se há coisa que ele não é, Provavelmente não está enganado, sim. se há coisa que ele não é parvo, e tenho a certeza que o LeBron guarda com muito carinho as 8 idas ou 9 idas à final em 9 anos que fez na Conferência Este, portanto foi de 2011 a 18, foram 8 temporadas consecutivas a ir à final, foi 9 vezes em 10 anos, porque depois em 2020 foi com os Lakers. E por isso parece-me que, apesar do Giannis ter ido para Miami, apesar do regresso de Indiana, apesar de troca entre Boston e Filadélfia, apesar dos campeões de viver na Conferência Este, são os New York Knicks, agora temos de dizer isto uma vez por episódio, porque estou como Yeah, tu no yeah, último. yeah. Sim, sim, sim. Eu acho que ele olha para aquela conferência e pensa: há aqui 2 ou 3 equipas que, para onde eu for, isto parecendo que não somos favoritos. Ele olha eu fazia, né? Esta conferência, fazia, fazia. Exato. Esta marchava, mais botas da tropa, não é? E por isso leva-me a excluir os Minnesota Timberwolves, que naquelas 3 da Conferência Este, de repente os Wolves já apareceram como quarta e de repente voltaram a ser incluídos, devido um bocadinho. Nuggets, acho que era um sonho pelo jogar com o Jokic, mas não vai acontecer e portanto sobram-nos na Conferência Este. E ontem foi anunciado o regresso do podcast, do Mind the Game, que ele tem com o senhor Steve Nash. Convidado especial, Tyrese Haliburton, o que, Como, como diria Brian Windhorst, né? Sem dizer nada, só aqueles dedinhos assim para cima. pelo que eu percebi, é um episódio duplo, portanto pode ter o Tyrese Haliburton num episódio e ele não estar noutro episódio, que será onde vai anunciar. Eu acho que ele vai anunciar nesse podcast, portanto, entre hoje e amanhã. Aliás, ontem tivemos aqueles vídeos do Minuto do Shams Charania só a dizer como é que estão as coisas e a dizer que o LeBron estava inching closer to a decision, portanto está a polegadas de tomar uma decisão. Uh, eu, sinceramente, a minha expectativa é que seja na Conferência Este. Yeah. É E se fosse. difícil imaginá-lo com uma jersey dos Pacers. É, é. Ah, estava a ver que havia aí. Por isso Houve aí. nem sequer vou alimentar o boato. Acho que o Tyrese Não, não, Haliburton isso vai acho e que eles não. vão ali partir o episódio e ele não é por isso Eu que ele acho lá que vai. seria uma surpresa se ele fosse para uma equipa diferente destas 5, porque o Shams costuma estar relativamente bem informado Uhum. e seria surpreendente se ele agora fosse tipo, para, uma equipa, para outra equipa qualquer que não uma destas. Estava a ouvir o Zach Lowe que estava a dizer, quando se falava dos Cavs, que as vibes estavam off, né? Ou seja, que apesar de ser o sítio onde ele foi draftado, onde ele ganhou um título, eh, e apesar de ser uma equipa que está, lá está, próxima de poder ganhar alguma coisa, ou na teoria estaria próxima de poder ganhar alguma coisa. Não foi as vibes que deixou, mas é finalista de conferência. É verdade, é verdade, é verdade. Cleveland foi à Final Four. Mas que não seria. Mas se calhar as vibes não estão assim tão fixe ali, e por isso ele não estaria na dúvida sobre seria ou não, apesar de ser, de ser se calhar a forma para a história mais redondinha, É a não é? forma De mais fechar a redondinha de fechar o carreira. documentário, né? Fechar a carreira, que é voltar a casa, não é? Voltar ao estado de onde ele é, não é? Por outro lado, ah, e depois de ter visto os Knicks serem campeões anos depois, não acho que seja estranho ele querer fechar a carreira com e agora vou ali para a Filadélfia, que já não ganha um campeonato há 40 anos, Uhum. e se calhar aqui posso, que eu acho que é, apesar de ser a equipa onde os encaixes até podiam ser mais estranhos, Uhum. percebo que seja a situação basquetebolística mais interessante até, não só porque é um mercado onde os adeptos são conhecidos por serem super difíceis, mas ao mesmo tempo também que apoiam a equipa, tem jogadores jovens e tem jogadores experientes,
e está no chão, não é? Está no chão no sentido em que, animicamente, apesar dos playoffs o ano passado terem superado as expectativas, está há muitos anos a não conseguir dar o passo seguinte. No Eu não caso gostava dos eu não gostava muito de Filadélfia e não tenho alguma dificuldade em dar crédito, porque eu acho que também uma das razões pela qual o LeBron saiu dos Lakers é porque ainda quer ter bola na mão, não quer ser um jogador que joga só fora da bola, e é muita cabeça para alimentar em Filadélfia. E depois, se tu tivesse a começar a tua, eu já perdi a conta, mas isto vai ser a 24ª época dele. A primeira foi eh, 2003, 2004, sim, vai ser a 24ª época dele. Eu não sei se punha as fichas da minha 24ª época nos joelhos do Embiid. E sem o Embiid ele não ganha nada. E portanto tenho alguma dificuldade em dar crédito a Filadélfia. Só por isso. eh, e quanto ao Zit, já agora, que não sei se viste aí uns rumores de uma super troca que ia levar não sei se era o James Harden para os Miami Heat e o Kyrie, já não sei para onde. Eh, Não vi. não, andou aí a circular, acho eu. Mas o Zit, só com o LeBron, e mais o Yanis e o Bam, parece-me ainda assim curto para competir por alguma coisa. Se calhar precisavam de uma quarta banana, não sei. Epá, precisam tinha que ser claramente o regresso de LeBron a base, A que foi o que base, ele pois, yeah, foi o que ele fez em 2019 e 2020, 2019, 2020, quando foi campeão pelos Lakers. Foi havia lá o Rondo para queimar alguns minutos, mas o LeBron foi efetivamente, aliás, ele liderou a NBA em assistências antes da época ter ido abaixo por Covid. Aí tinha que voltar à base, porque o frontcourt Bam, Giannis já tem alguns constrangimentos de spacing, portanto o LeBron, que joga mais a 4 do que a 3, tinha que jogar a 3 com eles os dois, portanto eu acho que é mais útil ele jogar a 1 com dois bons defensores ao lado, o Davion Mitchell na posição 2, por exemplo, que pode defender o que for preciso no ponto de ataque do perímetro, protegido disso. Um, não sei se ele está muito numa dessa de Avengers a dizer vou para onde o Yanis foi, porque ele não é um jogador claramente do calibre do Yanis neste momento. Mas não é de excluir, as coisas não acabaram bem em Miami, também era outra boa maneira, diferente, de fechar o é verdade. documentário, mas é outra de que há uma ligação emocional. O que eu tenho muita dificuldade é vê-lo em vestir uma. Tenho alguma dificuldade em vê-lo vestir uma camisola nova, é por isso que eu excluo Denver, é por isso que eu excluo Minnesota, é por isso que eu excluo Filadélfia. Eu acho que se os Knicks não tivessem sido campeões era uma coisa real, ele tentar Yeah. ir para Nova York O agente ganhar dele aquilo. disse isso, né? O agente dele disse isso. Isso estava praticamente feito, se o New York não fosse campeão era para onde ele seria, e eu percebo que ele não quer depois de serem campeões. Ah, Portanto, eu acho que Cleveland e Miami estão na pole position. É curioso o Harden ainda não ter renovado, portanto, ele rejeitou uma player option, vai acabar por ficar em Cleveland, ou vai assinar com Cleveland numa potencial sign and trade, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Uh, Tenho dificuldade ao mesmo tempo, apesar da dificuldade e do que falámos dos motivos para sair da Conferência Oeste, eu cheguei a pensar que o negócio com os Warriors estava feito, e quando o Draymond Green Yeah, rejeitou a sua player option eu achava que era mesmo uma questão de tempo até ser anunciado, porque o Curry fica mais um ano, porque ele e o Curry sempre fizeram aquelas juras de amor desde Paris, porque o Draymond Green rejeitou a oferta. Não sei se eles tivessem conseguido resgatar o Anthony Davis, se a coisa tivesse acontecido, e foi o trigger para não acontecer, mas levando a conversa outra vez à tua introdução, eu, desde que acabaram os Jogos de Paris, que disse que o gajo fazia mais 4 anos e que ele se despede em LA do basquetebol. Acho que ele se vai despedir do basquetebol nesses Jogos Olímpicos, quase como o avô, a tartaruga ninja, não é? Como é que se chama o mestre das tartarugas ninjas? Splinter. O Splinter, tipo mestre Splinter, com a malta toda à volta já a jogar pouco para tentar ser campeão olímpico em 2028. Vamos ver o que é que a França vai conseguir fazer. E isso quer dizer que se ele vai assinar contratos de um ano. Isso quer dizer que, em teoria, ele pode escolher este ano um qualquer e depois para o ano ter o final redondinho do seu documentário, porque se assumimos que ele se quer despedir em 2028, então ele tem duas épocas e pode assinar dois contratos de um ano. Seria estranho, sim, vê-lo jogar por duas equipas diferentes em 2 anos, mas coisas mais estranhas já aconteceram, portanto ele pode escolher esta para tentar alguma coisa e depois então ter aquele fecho de documentário mais redondinho, como tu disseste, em Miami ou Cleveland, que são assim os dois destinos que fazem sentido. Onde é que tu gostavas que ele fosse jogar esta época? Onde é que eu gostava? Onde é Gostava que, que ele o que é que- fosse, gostava que ele fosse para os Nuggets ou para os Wolves. ok. Porque achas que eram, ou seja, que tornava essas equipas Sim, acho que não contenders, são, sim, mais não são, contenders. sim, não tem, nunca terão um caminho mais fácil por estar na Conferência Oeste, mas são duas equipas que os Timberwolves claramente precisam de um power forward e têm uma grande equipa,
e para além do cinema, que era com Anthony Edwards e Lamelo Ball, e Nuggets, porque assim como há imensa gente que quer ver o LeBron e o Curry jogarem juntos, eu já vi essa, gostava de ver o LeBron e o Jokic jogarem juntos, porque acho que o KI ia arrebentar pelas costuras e isso era giro. Sim, não é estranho, ele querer. Eu percebo que basquetebolisticamente faz mais sentido ir para o oeste, mas não é estranho ele querer deixar Los Angeles, deixar, sei lá, os negócios dele que estão lá, a família que está lá, porque isto não é bem Lisboa-Porto, né? Tipo, Sim, sim, ou seja, nos Estados Unidos é 8 horas, estás a ver? A sim, diferença, ou 6 sim. horas, ou o que é, país de uma costa à outra. Então é estranho ele bazar de uma ponta da Conferência Oeste, né, na Califórnia, e ir para o outro lado oposto. É que é mesmo tipo colado à Uhum. costa do outro lado, destas equipas que estão aqui. Cleveland não, não é? Mas os Heat Sim, e os mas é Sixers. Midwest, de Los Angeles é tudo longe. Então não é estranho ele querer haver essa possibilidade dele abandonar. Sim, isso foi o que eu Yeah. disse na altura do bazar de LA, não acho que a coisa podia ter se calhar sido gerida de outra forma, mas, enfim, já foram 7 ou 8 épocas, ele chegou em 2019, portanto 19 a 26 foram 7 ou 8 épocas completas, ele nunca teve tanto tempo consecutivo num sítio como teve em Los Angeles, e foi uma relação que se desgastou, foi aquele divórcio das camas separadas, como eu te disse no outro dia. Onde eu gostava de ver era em Denver, agora se eu fosse a ele, para onde é que ia? Não tenho uma resposta óbvia para ti. Yeah, yeah. Bom, ao contrário do que ele disse, que quando se retirar não vai dizer nada a ninguém, não é? Ele disse isto, mas não sei se acreditamos nisso ou não sei se acreditamos que ele. Lá está, desde essa altura também, e acho que também falei disso, se calhar um bocado a gozar primeiro, porque também não sabia que ele iria chegar fisicamente neste estado nesta altura, não é? Mas até brinquei com aquela ideia dele e os filhos poderem ser a equipa 3x3, 3x3 dos Estados Unidos em Los Angeles, mas parece-me cada vez mais perto isso acontecer, né? Agora já só faltam 2 anos e ele. Epá, e não vejo uma hipótese de ele estar degradado fisicamente ao ponto de não conseguir jogar um torneio olímpico, tipo, não Uhum, acredito nisso, não acredito nisso. E acho que era bonito, né? Não só porque é verdade que a NBA é uma liga global, né? Mas é uma competição americana. Os Jogos Olímpicos são uma competição global, não é? E, uhum. e uma competição, principalmente no basquetebol, que tem alguma importância, não é? Se calhar, Sim, sim. É ou o maior seja, torneio de basquetebol. o torneio olímpico de basquetebol é muito mais importante que o torneio olímpico de futebol, tipo, não há, E não há que o bem uma mundial e que o comparação. mundial de basquetebol. O torneio E que o olímpico de mundial de basquetebol basquetebol também. o torneio olímpico de basquetebol é o mundial de futebol, Yeah. do basquetebol. Então acho que era bonito, ele terminar aí, e não sei se não é mesmo isso que vai acontecer, porque os Jogos Olímpicos são em casa leia-se Estados Unidos, não é? Ou ouça-se Estados Unidos, e acho que era a forma ideal, não é? Uhum. Ele também tem casa em LA, ia estar lá a família toda, acho que é a forma ideal dele se despedir, e ele é uma estrela tão grande que não é assim tão estranho, apesar de não ser comum, que numa final olímpica de basquetebol alguém do comitê chega ao pé dele e diga: LeBron, toma aí o microfone, como se fossem as finais da NBA, toma aí o microfone e fala aí qualquer coisa, e não sei, não é assim tão estranho isso Uhum. acontecer, porque ele é o fucking LeBron James, né? Ou seja, ele não é um gajo Sim, qualquer, sim. ele não Sim, é. se calhar já falamos isso no intervalo da Betano, mas, se há jogo se, terceiro e quarto no mundial este ano. se alguém passar o microfone ao Messi, yeah, sim, sim. Epá, eu acho que se o Messi é eliminado por Inglaterra, o jogo terceiro e quarto, que é uma coisa à qual ninguém liga, eu acho que se vai transformar numa homenagem viva em tempo real ao Messi. Yeah, yeah. Bom, mas podemos ir já a Betano, acho que o LeBron está arrumado, até Sim, porque sim. daqui a meia hora já sabemos para onde é que ele vai, e tudo o que dissemos aqui foi Não, não, estúpido isso tem porque ele decidiu ir para Phoenix, estás a ver? tem que Op- tem que acordar na costa oeste, portanto eu acho que temos ainda umas, 9 horinhas antes de Temos dizermos uma alguma no coisa. ok, Vai ok, ser lá para o fim da tarde, início da noite. ok. Como sabem, malta, temos de ir às odds que não mentem, né, porque este podcast é o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. As odds para o vencedor do Mundial continuam com a França à frente, 2,35, seguido da Espanha, 4, Inglaterra 4,40, Argentina 5,20. Tens A Betano está visto a Betano a Betano está a dizer que quem sai da primeira meia final é campeão do mundo, quem praticamente. sai da primeira meia-final é campeão do mundo. Yeah.
Tens estado a acompanhar, acompanhaste os jogos dos quartos? Uhum. Sim, Alguma coisa que tenha consegui ver mais esta semana. alguma coisa que tenha surpreendido? Eu estava à Surpreendido. espera que a Inglaterra eu sabia que a Inglaterra ia sofrer com a Noruega e acho que Uhum, uhum, sofreu um bocadinho, mas era a minha aposta de upset. Ah, uhum. até porque as vibes, meu, não sei se viste o que é que aconteceu no fim do jogo. Ok. Viste o que é que aconteceu no fim do jogo de Inglaterra? O o treinador disse que a exibição não era aceitável e não sei o Uhum. quê, e E o o Jude Bellingham disse que ele se Bellingham, calhar nunca jogou com eles lá dentro naquele calor. pá, sim, e o Jude Bellingham veio, o que é estranho, não é? Porque é uma equipa que está nas meias finais do Hum. do mundial e atenção, óbvio que são declarações a quente e estas coisas Sim, às vezes têm mais repercussão cá fora do que até lá sim. dentro. Os gajos depois falam, dão um abraço e está tudo bem, mas não deixa de ser estranho haver essa tensão, não é? Haver essa Uhum. tensão lá. Ao contrário da Argentina, onde pelo menos todos os relatos são de: "Epá, o que é que este gajo está a fazer? Este treinador só chora no banco, só não sei o quê", mas os gajos vão ganhando, não obstante não haver propriamente uma renovação da equipa e haver É, malta que se calhar devia estar a jogar, que agora ainda não está porque o ainda mundial lá do estão os outros. o mundial do Scaloni para mim é um desastre. Um desastre total e completo e tem a sorte de ter aquilo que apesar de levar os Estados Unidos, tem sorte de ter um dos 2 ou 3 melhores jogadores do mundo ainda, que é o que ele está a provar. Estava a ver os líderes dos itens estatísticos dos 4 semifinalistas e em Espanha o Oyarzabal tem mais golos, o Cucurella mais assistências, o Baena mais fintas e em Espanha o Bellingham e o Kane e o Eze nas fintas e o não sei quantos e em França, enfim, a escolher qual deles é que lidera cada item estatístico e na Argentina do primeiro ao último nos ofensivos é o Messi, portanto aquilo é um jogador geracional na sua última dança a carregar os amigalhaços com o poder da amizade e das vibes a uma meia final. É de longe a equipa que joga menos. Eu achava que a Suíça os ia eliminar. Viram-se aflitos com o Cabo Verde e com o Egito e achava que a defesa suíça ia ser. Isso do Embolo não é expulso, a Suíça estava completamente por cima no jogo. Para mim era uma aposta, era a minha aposta da upset mais do que a Noruega e a Inglaterra até. E por isso eu acho que eu sou argentino e ao mesmo que te disse que enquanto português que era, temos que aguardar calmamente a nossa eliminação, porque isto não vai dar para ganhar mais 2 jogos às equipas que faltam, não vai, não vai, não vai. É uma renovação que não foi feita, o Nico Paz e os Barcos e os Almadas e os putos todos que estão no banco. Em relação ao Qatar, houve um tipo que passou de 35 para 39 anos, mas o resto deles todos é que estão piores. Portanto, Yeah. conseguiram que ele fosse E não há Di Maria, e este o Di ano. Maria, que na altura que dava mais amplitude e alargava e lá está, foi um tipo que jogou com ele desde os Jogos Olímpicos quando eram putos e ganharam o ouro até ao fim, era, era o soldadinho dele e já não está lá e enfim, é uma equipa muito, muito fraca. A Argentina não joga nada, Sim, mas marcam 3 mas gols todos os jogos. mas o que é um facto é que, tipo, é um bocado aquela ideia de quando não dá para ser em jeito, se calhar tem de ser em força, ou tem de ser com o coração, ou tem de ser. Não, é claramente com o coração. E E agora eu- vem a Inglaterra e há as Malvinas yeah, e yeah. para os ingleses. Todos são jogadores de futebol, todos são milionários mimados, mas os argentinos com a seleção têm uma relação que mais ninguém tem. E, portanto, eles jogam mais naquele jogo do que os ingleses vão jogar com o coração. Portanto, vão querer, eu não tenho dúvida nenhuma, e é uma meia-final do Campeonato do Mundo, e parece estúpido dizer isto, mas eles vão querer mais e vão comer mais relva e vão dar mais pau e vão sentir que mais que têm de ganhar o jogo do que os ingleses. E os ingleses estão-se a candidatar a quebrar uma grande malapata, sabe? Sabias que nunca uma equipa foi campeã do mundo com um selecionador que não seja da nacionalidade Yeah, do país que treina. Portanto, yeah, sabia. o Tuchel é o único que pode fazer isso. Yeah, não sei. Independentemente disso, as vibes desde o início do torneio, mas agora também vamos ver como é que vai ser na meia final, dão mais França do que outra coisa qualquer, porque a França parece que está em pré-época de Mundial até esta eliminatória com a Espanha. Ou seja, parece que tudo. Eles nunca pareceram estar a jogar tudo. Sabes o que eu quero dizer? O que apareceu, tipo, é pá, não, os gajos explodiram, agora estão em todo o seu esplendor. Pá, por um lado até pode ser prejudicial, não é? Não vens com um ritmo super acelerado, porque as equipas que tu defrontaste eram todas, ou a maior parte delas, muito inferiores a ti. Hum? Mas por outro, o Uma Arsenal. relação à boa equipa. Sim, é verdade, é verdade. Mas o Arsenal, que está, é uma boa equipa, mas, por exemplo, não teve dois jogadores Uhum. importantes.
lesionados, etc. E isso faz diferença. O melhor jogador de Marrocos no Mundial foi o tipo que agora até assinou Bayern. pelo Bayern de Munique, o Saibari, que era o gajo que estava a roubar as toalhas na CAN, não sei se apanhaste Uhum, isso, uhum. eh, as toalhas ao guarda-redes. hum, mas a França tipo, tem um arsenal ofensivo, eu acho, como honestamente, eu só coloco paralelo àqueles 3 ou 4 Os da frente com aquele os 3 trio do R's de Brasil 2002, sim. que nunca, que, tipo, que era irrepetível, né? Que era o Ronaldo, o Rivaldo e o Ronaldinho. Não acho que exista, pelo menos da minha memória, Uhum. um trio atacante tão perto do seu, ou seja, tão no seu prime, todos ao mesmo tempo, ou no seu prime, ou perto do seu prime, como aquele trio da França do Dembélé, do Olise e do Mbappé. Sim. Hum, Eu reservo-me ao direito de não considerar a França assim tão favorita, porque cada vez que eu vejo Espanha com França, a Espanha tem a bola. E o problema dos adversários de França é esse, é não há capacidade para esconder a bola deles e, portanto, se tu vais defender a 30 metros com a França e quando começas a defender, já o Dembélé, o Olise ou o Mbappé têm a bola no pé, é game over. O problema é que o Manu Koné e o Rabiot vão ter que ganhar a luta do meio campo à Espanha e no Euro não ganharam, eram outros jogadores, mas no Euro não ganharam. Na Liga das Nações, o melhor jogo que os portugueses não viram e toda a gente está esquecida, uma meia-final que ficou 5-4, mas a Espanha teve a ganhar 4-0 e 5-1 até aos 70 e tal minutos. Um yeah. jogo que França, foi um jogo que França que rematou, um jogo até a França rematou mais, mas os espanhóis têm de longe a identidade mais, a equipa mais identificada consigo própria do Mundial, jogam da mesma maneira há muitos anos, acreditam naquilo que são e eu Mas não desconfio acho que que estejam a jogar tão bem como no último europeu, por estão exemplo. a defender muito bem. Sofreram um golo até agora e não tiveram perto de sofrer golos praticamente. Não estão a atacar nada de especial. Não há o maior talento do mundo na frente. É o Oyarzabal e o Yamal claramente voltou cedo mais de uma lesão que acabou a época dele no Barça. Mas eu desconfio que se França for com esses três demónios, mais o Barcola Doué, como foi o torneio todo, se for com esses jogadores claramente do último terço, não sei se os outros dois vão ter força para o meio campo todo. Portanto, não sei se ele vai jogar como Mbappé 9 e meter mais alguém no meio campo, porque seria a minha recomendação. Caso contrário, a Espanha pode fazer aquilo que fez nas últimas duas competições da França, que foi eliminá-los, apesar de não ter a melhor equipa. Yeah. Muito bem. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Para a semana cá estaremos para comentar o vencedor do Mundial. Eu acho que seria uma grande surpresa se fosse a Argentina, mas não consigo Não, dizer não, que não é, não consigo dizer que não é, que é não impossível. vai ser, não vai ser a Argentina. Eu não consigo dizer que é impossível. Puto. Não consigo. Não consigo dizer porque o que temos visto este torneio é que pá, lá está, não sei quem é que o gajo rezou aos santinhos, não sei, não sei quem é a santa que o Scaloni anda agarrado, mas tem sido Diego, abençoado. Pode ser Diego, mesmo que o Fernando Santos em 2016. Puto. é diferente, é bastante diferente. A Argentina tem uma hipótese. A Argentina não pode apanhar a França. Eu acho que se a França apanhar a Argentina, a França vai dar um cabaz. Histórico, histórico. Mas um cabaz, uma coisa aterradora. Acho que Espanha, um dia de desinspiração ofensiva, pode-se deixar enganar pela Argentina e o Argentina-Inglaterra, isso acho que é um jogo de 50-50 por causa da carga emocional que tem. Mas a Argentina é de longe a pior equipa das quatro. Não, não, sim, de certeza. Não, não, é a pior equipa, mas eu estou a dizer isto mais no sentido de eu acho que não é impossível dizer que qualquer uma É destas futebol, equipas pode ser é futebol, campeã do mundo, estás a é ver? Pode futebol. ser campeã do mundo, é mais nisso. Antes de irmos embora, ahm, só falar aqui de 2 ou 3 assuntos. O primeiro tem a ver com eh, o front office das equipas da NBA. Isto porque esta semana foi pródiga e trouxe aqui 2 assuntos. Um relacionado um bocadinho com uma Antes disso, postura. vocês falaram, não me lembro, falaram no último episódio do Wembanyama ter aceito menos do que o Supermax? Não, não. Se calhar podemos falar. Então, juntamos tudo no mesmo saco, na Uhum, gestão de uhum, front office. uhum, Portanto, o Embanyama renovou com os Spurs, não, não aceitou o máximo que podia, ou seja, não uhum, aceitou 30%, aceitou só 25% do máximo. Eu podia aceitar 300 milhões por 5 anos, 300 e tal milhões, ficou-se pelos 250, uhum, fez ali um descontinho. Depois, o Gary Trent Jr. assinou pelos Milwaukee Bucks 4 anos, 64 milhões.
num movimento que muitos analistas consideraram ser circumvention, é assim, ou Uhum, seja, que é uma espécie de contornar o cap dando mais dinheiro aos jogadores em anos subsequentes, ou seja, o Gary Trent assinou por pouco o ano passado, alegadamente com a promessa que este ano ou nos uhum, próximos anos receberia mais, o que é uhum. ilegal na NBA, pronto, não podes fazer, não deverias poder fazer isso, É uma ou discussão. pronto, não interessa. Mas assim, mas não faz muito sentido, não é? Tendo em conta a produção Uhum. do Gary Trent Jr., ele Sim, já receber vamos, já falamos disso. 64 milhões por 4 anos e os Pelicans assinaram DeAndre Jordan por 2 anos, achando que era obrigatório dar um contrato de 2 anos a um veterano, acho que era uma coisa assim, Uhum. quando não é. Quando não é, podes dar só um contrato de 1 ano e quando questionado sobre este tema, o seu general manager disse: "Acho que eles não perceberam muito bem a regra". Eles leia-se ele, porque ele também é responsável já agora por este tema. Tudo isto para dizer que, tal como na vida, os front offices da NBA dividem-se em 3 tipos: os competentes, os espertos e os incompetentes. Há seus. E a vida, eu acho que divide-se desta maneira. É no fundo, Genericamente, divide-se é tipo desta no, fu- maneira. sim, é tipo no fundo empreiteiros de construção civil, não é? Há os É bons, os isso, espertos e os incompetentes. é isso. Estamos cá os três. Mas pronto, se calhar começamos pelo Wemby. Boas notícias para o front office dos Spurs, que tem uma folguinha. E até, acho eu, porque eu acho que o lead by example, não é? A liderança pelo exemplo é uma coisa importante. É um sinal que o Embi dá até aos seus colegas de equipa, aos futuros colegas de equipa, de putos, estou aqui, eu fui o primeiro, cortei já 50 milhões, espero que vocês tenham isso em consideração quando for a vossa altura de renovar contrato. Eu acho que ele já colocou pressão, não é? No fundo, nos colegas por causa disto. No seu Tony Parker e no seu Ginobili. É isso, é isso, é isso. Famosamente, Tim Duncan, mais à frente do seu contrato, aceitou menos do que o máximo para haver mais recursos para a equipa poder construir e ter um contender. E com todo o Feng Shui, com todas as idas aos monges Shaolins, com toda a conversa do Wembanyama, eu disse-te algures no podcast este ano que não me surpreendia que o Wembanyama abdicasse do máximo, porque claramente ele tem drive para ganhar títulos. Ele é o tipo de gajo que para quem Está ele focado em ganhar um campeonato o mais cedo 200, possível e depois logo se vê. 200 milhões ou 300 milhões para ele não faz diferença, mesmo. Não lhe vai fazer diferença. Ele é um daqueles predestinados que está desde miúdo a trabalhar para uma coisa e não é para ganhar muito dinheiro, porque a diferença entre ele ganhar muito dinheiro ou muitíssimo dinheiro é só essa, é muito ou muitíssimo. E não é para isso que ele se move, ele move-se para ganhar o máximo possível. E ele já percebeu que esta conversa dos aprons e os constrangimentos salariais que há na NBA, em que vemos as equipas a serem desfeitas, como aconteceu com Boston, como aconteceu com outras equipas, vai-lhe acontecer mais tarde ou mais cedo, se ele pedir o máximo, e depois vem a seguir e vem o Cassidy pé do máximo, e depois passado um ano vem o Dylan Harper e pé do máximo, e isso não vai dar para, depois não vai dar para sempre. E, e aquilo que o Embanyama foi, assinou o contrato máximo, e o que os rookies podem fazer é um contrato máximo por 25% do cap, e depois ter a linguagem para ter a designated rookie extension, que é se no quarto ano de liga, que é aquele em que o Embanyama vai entrar, forem MVP, jogador defensivo do ano, ou All-NBA, pode receber 30% do cap. E a diferença entre 25% e 30% do cap são, ao longo dos 5 anos, 250 milhões ou 300 milhões. E o Embanyama disse, não, eu quero os 25% e não quero sequer ter a hipótese de receber os 30%. Portanto, mesmo que eu seja MVP, mesmo que eu seja jogador defensivo do ano, mesmo que eu seja All-NBA, o que é O que uma é? garantia, se chegar aos 65 jogos, ninguém... Duas dessas coisas vão acontecer de Sim, certeza. e só precisa... A terceira, que é a primeira, não sei se vai. O MVP, vamos ver, né? Não é impossível também que Sim, aconteça. mas basta uma delas. Portanto, a probabilidade virtual É, é. A única questão é se ele chega aos 65 jogos ou não, porque não há nenhum cenário em que o Embanyama não seja um jogador, um dos 15 melhores jogadores da NBA para o ano. Não, isso só não se não existe. tiver a jogar. Só se não Sim, tiver a jogar. É exato, o não. único cenário. É o único É, cenário se ele não tiver a é jogar. difícil haver outro jogador defensivo do ano já, enquanto ele fizer os Sim, 65, quanto, sim. quanto mais ser ao NBA. E portanto, é uma folga gigante para os Spurs, e enquanto há front offices como os de Cleveland, em que dão 35% do máximo, porque quando és mais veterano podes receber mais 5% do cap ao Donovan Mitchell,
há outros que conseguiram falar com o jogador, viajaram para Paris de propósito, fizeram-lhe ver o lado deles também, e por isso o salário do Wembanyama, que para o ano podia começar em 52 milhões, vai começar em 43. Isto, ao longo dos 5 anos, é um desconto praticamente de 10 milhões por temporada, que no salary cap de 150 ou 160 são 6 ou 7% do que são 5% do que é para o ano, porque ele, lá está, escolheu 25% em vez de 30%, e e pronto, vai receber 42 milhões e os Cavs vão pagar ao Donovan Mitchell 61. Por isso aí se explica nesses 20 milhões de diferença como é que umas equipas conseguem construir de uma maneira e outras equipas conseguem construir de outra. O Yeah. Presti já tinha sido esperto o suficiente, em que para o Chet pôs 25% e ponto final, conseguiu negociar com ele por causa das lesões e tal, não lhe dar mais que os 25%. Com o Jalen Williams, ele tinha sido ao NBA, tinha feito tipo uns níveis, ele deram-lhe os 25% e depois se fosse third team All-NBA era 27% e se fosse second team All-NBA era 28% e se tivesse sido first team All-NBA pagavam-lhe os 30%. Ele teve uma época marcada por lesões, portanto sorte do standard também ficaram só com os 25%, mas o Shea já não foi na conversa, portanto para o ano temos o Shea a 35% a receber a bag toda. Mas pronto, ter o segundo e o terceiro com 25% já é bom o suficiente e por isso Spurs e Thunder não, já Mesmo havia poucas assim, dúvidas, não iam a parte nenhuma, são equipas muito, muito, muito bem trabalhadas dentro e fora do campo. mesmo assim, 25 para o Chet, 25 para o Jalen Williams, 35 para o Shea, é 85% do salary Yeah. cap. Well, Só sobra 15% para o resto. Faz lembrar um bocado aquela equipa dos Warriors com o KD também, uhum, que era tipo, que eram eles os quatro, né? O uhum. Draymond Green, o Klay Thompson, o Steph Curry e o KD, e o resto, pá, o Sean Lim, era tudo malta com salários muito, muito, muito baixos, né? Com a diferença que o que o KC tem para fazer é que, e os Spurs também, é terem aquele income de pique de ano após ano em que podem ir descobrindo os putos, portanto os standard nós ainda não vimos o que é que o Topic vale, porque infelizmente teve uma ruptura de ligamentos no joelho, depois teve um problema de cancro, depois agora conseguiram ir buscar o Jared McCain, agora tem o Mara, o Thomas Sorber, um poste que também que se lesionou na pré-época do ano passado, tem a malta no filão à espera de vir para renovar a equipa com talento jovem. Mas pronto, equipas, decisões difíceis têm que ser feitas desde os Standards chegaram este ano, em que o Isaiah Joe e o Aaron Wiggins tiveram que ir à vidinha deles. Yeah. Sobre os outros contratos, os outros movimentos. Epá, o Gary Trent Jr., o que se passou foi que ele na altura estava em Toronto e escolheu a sua player option e estavam a negociar um contrato. E aquilo que se falou do contrato foi que os Raptors ofereceram-lhe 60 milhões em 4 anos, portanto 15 por ano, 15 por ano 4 vezes, durante 4 anos. Tem um pico, que é a média, a queixar-se tem um pico. E deram-lhe 60 milhões em 4 anos, portanto 15 milhões por ano. E ele rejeitou porque queria para aí 25 por ano. E depois a coisa não bateu. E a história de circunvenção ao salary cap foi que ele estava numa negociação em que queria 25 por ano e os Raptors davam-lhe 15 por ano, portanto o valor dele andava a algures aqui, e de repente foi recrutado pelo Sr. Doc Rivers para os Milwaukee Bucks para se juntar ao Damian Lillard e ao Giannis Antetokounmpo. E, e aceitou o contrato mínimo de veterano porque os Bucks estavam em cima do segundo apron, portanto só podiam dar mínimos, e ele aceitou o mínimo, o que foi um bocado estranho, um tipo que tinha um valor de mercado tão acima disso, de repente aceitou uma fração daquilo que poderia ganhar. E agora que passaram 2 anos, depois ele no ano seguinte ganhou pouco dinheiro outra vez, e o que é que isto significa? Quer dizer que Milwaukee, quando foi buscar pelo mínimo, não tem os bird rights, portanto não tem o direito de renovar com ele por melhores condições que outras equipas, e agora, passados 2 anos, ganharam esses bird rights e mal os ganharam, deram-lhe um contrato altamente inflacionado. Portanto, aquele que ele não recebeu há não sei quantos anos, recebeu agora quando não tinha valor para isso, depois de um ano em que fez 8 pontos por jogo e lançou abaixo de 40% de campo. Foi compensado. Foi compensado. Agora, isto é ilegal de alguma maneira? Não, acho que o jogador é livre de aceitar o Sim, não mínimo. é, não é, O não é, jogador não é, é. li- o jogador é livre de aceitar o mínimo de veterano para ir jogar onde quiser e depois a equipa é livre de o pagar a mais em anos subsequentes. Acho que não há Mas aqui é ilegalidade nenhuma. questionável. É É, questionável. é pouco ético, há aqui um negócio por baixo da mesa, mas é o mesmo negócio que permitiu aos Wizards ir buscar o Trae Young. Eles só vão buscar o Trae Young porque já tinham negociado com ele o contrato seguinte e pagaram-lhe acima do valor de mercado. É Portanto, verdade, aqui tens razão, tens razão, não tens parece razão. que não se andaram aqui a plantar árvores, não é? Sim, sobre o Deandre Jordan, pá, props para os Pelicans que
que preparam-se para, não sei como é que vai ser esta época dos Wizards, mas preparam-se para tentar destronar em luta acérrima com os Sacramento Kings, tentar destronar, porque a luta sempre esteve nos últimos anos, depois com o glow-up do Charlotte Hornets, não é? Sempre teve nos últimos anos um bocado entre aqui Kings, Charlotte, Nets um bocadinho, mas os Pelicans estão esta Epá, sucessão. os Pelicans é como se diz o ditado, a equipa que ganha não se mexe, portanto eles a única coisa que fizeram este verão foi renovar com o DeAndre Jordan, mais nada. e Porque contratar o, e aquilo contratar está o bom. Jamal Mosley. É verdade, para buscar o treinador, portanto aquilo é só mexer no treinador, é só um toquezinho aqui e ali, é só o esquema tático que não está a funcionar porque o talento está lá Nós, todo. o talento está todo, nós já precisamos dar O aqui que um é ou que se, dois o que é que se retoques. passou com o DeAndre Jordan? Há um mecanismo na NBA para proteger os jogadores veteranos e estimular que eles não sejam rapidamente substituídos pela criançada nova. Um jogador, há uma figura contabilística no salary cap da NBA que é o mínimo de veterano, que todos os anos tem um valor fixo. Portanto, este ano conta 2,4 milhões contra o cap. Mas depois, à medida que um jogador tem mais anos de experiência na liga, e o DeAndre Jordan vai em 18 ou 19 ou em 20, o valor real que lhe é pago é mais alto do que esses 2,4 milhões. Portanto, ele para o cap da equipa vale sempre 2,4, mas depois, quanto mais anos de liga tiveres, mais recebes efetivamente na conta bancária. E ele está no escalão máximo, porque já é um super veterano, e recebe 3,9 milhões. Portanto, o Zaire Williams renovou por 2,4. O Mike Conley, por exemplo, nos Boston, vai contar 2,4 para o cap, mas vai receber 3,9. E isto era só o que os Pelicans tinham de fazer ao DeAndre Jordan. Portanto, dar-lhe um contrato de mínimo veterano, que obrigatoriamente é de um ano, ele contava 2,4 contra o cap e dava-lhe 3,9. Ora, o agente do DeAndre Jordan sentou-se à mesa e disse: Olha, estes 3,9, sim senhor, parece-nos muito bem. É pá, dá-lhe a 2 anos, pá, que ele é aqui uma figura de experiência, de veterania de balneário, ele gostava de fazer mais dois, e o agente disse, em vez de lhe dizer, ok, damos-lhe o mínimo de veterano este ano e o mínimo de veterano para o ano seguinte, que ele assim recebe os 8 milhões, mas só conta 2,4 de cada vez para o cap, não. Fez-lhe um contrato de 2 anos, 8 milhões. Portanto, a figura do mínimo veterano desapareceu e, portanto, em vez de receber 2,4 em cada ano, vai receber 3,9 em cada ano. Isto no grande esquema das coisas é 1 milhão a mais ou 2 milhões a mais no salary cap, faz pouca ou nenhuma diferença, mas é um retrato bonito daquilo que se diz dos franchises. Pá, os Pelicans são uma merda porque nunca tiveram o David Robinson, ou o Tim Duncan, ou o Mbanyama como os Spurs. Não, tiveram o Anthony Davis, tiveram o Zion, ganharam várias vezes a primeira pick, os incompetentes. Yeah, yeah. Só antes de irmos embora, vi-te Tiveram o Chris comentar num Paul, grupo. O quê? Vi-te comentar tiveram o Chris Paul. É verdade, é verdade, é verdade. Aliás, tinham aqueles jogadores todos que receberam depois, até os jogadores que receberam depois O Lonzo, o Art, o Ingram, Do Anthony Davis ter ido Josh para Hart, os Lakers, o Josh Hart, o Brandon Ingram, o o Julius Lonzo. Randle, o Lonzo Ball, não era uma má equipa. Se tivesse sido mantido, o Alonso, coitado, teve azar com as lesões, não é? Uhum. Mas se não se tivesse aleijado, seria uma equipa Mas fixe. tu nem te lembras de nenhum deles com uma camisola dos Pelicans, só do Ingram. Yeah, yeah, yeah. Ah, reparei só mesmo isto mesmo antes de irmos embora, reparei que num grupo onde estamos, ah, comentaste a ida de um tipo chamado Alpha Diallo Uhum. para os Denver Nuggets. Queres explicar quem é que é este gajo? Para quem Epá, não tem noção, eu não tinha noção, pronto. o Alpha Diallo, quem vê a Euroliga sabe que é um jogador que tem feito uma ascensão muito interessante nos últimos anos. Ele é americano, mas representa a Guiné. É engraçado. E ao lado do Mike James, no backcourt do Mónaco, transformou-se num dos melhores defensores da Euroliga. Aliás, eu acho que ele é o jogador defensivo da Euroliga em Yeah, título. É, foi, exatamente. foi. Foi líderes de roubo de bola, portanto é um first team da Liga Francesa, o melhor defensor da Liga Francesa. Ele faz o seu percurso universitário numa equipa que era Providence, que quando a bolha rebentou e a época da NCAA não foi retomada, foi mesmo terminada, estavam a jogar muito bem, era uma equipa que estava a atrair, estava a ser uma das histórias do campeonato da NCAA, e por isso eu gosto desta maneira de pensar, dos Nuggets com problemas extremos de flexibilidade financeira, a precisar daquele perfil de jogadores, de defensores, não irem buscar um mínimo de veterano que provavelmente não vai resolver problema nenhum, e olharem para outros campeonatos, irem buscar o melhor naquilo. Ele vai receber 1 milhão e tal, provavelmente até vai receber menos do que recebia no Mónaco, ou vai receber menos do que tinha capacidade para negociar com outra equipa
com outra equipa da Euroliga. Eu não sei se o Diallo estava sob contrato, portanto, não sei se outras equipas da Euroliga o podiam ir buscar. O que eles têm normalmente nos contratos é cláusulas de opção de se desvincularem para irem para a NBA. Isto é uma coisa muito normal de um jogador da Euroliga negociar com o seu representante e com o clube. Eu vou para aí, mas se alguém da NBA me chamar, eu posso vazar. Portanto, provavelmente era isso que ele tinha. E por 1,5 milhão pode funcionar. Os Phoenix Suns tentaram isto ano passado com o Nigel Hayes Davis, um grande marcador de pontos, uma das figuras da Euroliga, e não calçou. Mas eu acho que se vais buscar um gajo por talento ofensivo, então aí na NBA ele provavelmente não vai ter muito Tem por onde se dificuldade, orientar, sim. porque o nível atlético é completamente outro, e o estilo de jogo ofensivo é bastante diferente, em que realmente as maiores figuras são quem tem a bola na mão, portanto não havia grande maneira do Hayes Davis ter mais bola na mão que o Devin Booker. Nunca na vida. Pronto, vemos o que Por é que isso o é que o Vezenkov... Mike James, por isso é que o Mike James está a jogar na Europa, por exemplo. Sim, bases pequenos então nem se fala. Os Mike James, os TJ Shorts, o Campazzo quando chega à Euroliga, aquilo que joga, o Vezenkov que cá não saiu do banco dos Kings, é MVP da Euroliga de 2 anos seguidos, portanto acho que não é pelo ataque. Pela defesa, e sem precisar de ter a bola na mão e meter umas trecas no canto a passe do Jokic, acho que é bem pensado. Acho que não... a agulha do título não vira significativamente para Denver, mas lá está, falando da perspectiva do front office, gosto do gamble. Muito bem. Meu puto, obrigado por mais este bocadinho aqui a falarmos de basquetebol. Malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscreverem o nosso canal do YouTube, subscreverem a The Zone e tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/, a bola não mente sem til, não é? Porque não há til nos URL, vocês já sabem disso, Lógico. não é preciso estar sempre a dizer. Lucas, obrigado e até à próxima. Até a próxima, João. Bom resto da semana. Obrigado por seres quem és, e o que tu és um tipo que tem uma cadela que faz menos barulho do que a minha filha, certamente. Eu diria que depende das ocasiões, mas sim, vamos ficar por aqui.